Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, TV Saudades Entrevista de hoje. Tenho a satisfação de entrevistar um ator, modelo, dublador e meu amigo pessoal, Nil Marcondes. Ô, Nil, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, isso é um grande prazer. Primeiro que é um prazer falar com você, que a gente já se conhece devido... Já falar logo nosso espetáculo Dois por um Fio, no qual você é um dos autores. E o nome do programa não tem como não fazer. Eu que fui criado assistindo televisão, mamãe não deixava eu ficar muito na rua, e aí televisão era meu grande amigo e amiga, e minha grande brincadeira, foi onde também vem a dublagem. Mas então TV Saudade, e eu que hoje faço parte da história da TV brasileira, é um grande prazer. E é por isso que você está aqui. Então, eu quero, Nil, falar, eu quero falar do começo dessa história, Nil. Quando é que o pequeno... Para quem não sabe, o nome do Nil é Newton César. Quando é que o pequeno Newton começou a mostrar interesse por essa atividade? Eu sei que você começou como modelo, né? Então, eu acho que talvez mostrar interesse pela arte foi na dança. Eu, logo de pequeno, como eu disse logo no início, eu assistia muito televisão, via muito TV. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar o som da televisão e ficar brincando com os personagens da televisão, de ficar fazendo vozes. E apesar de eu ter esse vozeirão que vem para cá, vai para cá, sobe, brinca, vira, e tudo isso, quando eu era pequeno, assistindo desenho, eu vivia imitando os personagens depois no banho. Eu vou contar disso mais tarde, eu vou repetir essa história de imitar pessoas ou brincar com a voz no banho. Tá. Então, foi aí que eu já saquei a televisão e me liguei muito na dança. E eu dançava muito em casa. O tempo inteiro eu era serelepe. Na verdade, eu sou um cara hiperativo até hoje. Eu sei. E aí a dança me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Eu fiz luta há muito tempo. E depois da dança eu me tornei modelo. Mas nunca tinha pensado, vou fazer televisão, vou ser ator. Entrei como modelo e fui trabalhando. Mas você recebeu um convite para ser modelo, Ney? Ou Nil? Então, antes de eu ser modelo, eu jogava futebol. Aos 12 anos, aos 11 anos, passou a molecada lá perto de casa e falou assim, Nil não é Nino. Ô, Nino, vamos lá, a gente vai fazer um teste no Vila Nova, vamos embora. E eu era maior que eles, que a maioria dos meus amigos. É em Goiânia, né? Ainda em Goiânia, Vila Nova de Goiás. Isso, em Goiânia. E eu fui fazer esse teste e eu brincava sempre de volante, zagueiro. Eu não jogava muito bem, mas eu corria muito até hoje. Eu tenho um gás muito bom assim, e como eu era mais alto, e fui. Aí joguei, fiz o teste de zagueiro e passei. Ninguém passou dos meninos que me convidaram e eu acabei passando nesse teste. Joguei no Vila Nova dos 12 aos 15 anos de idade. 15 para 16 virando infantil. De 15 para 16 virando infantil juvenil. Eu fui para o Goiânia, que é um outro time de lá, que já era uma outra divisão. Passei pelo Goiás e aí depois fui para o Goiânia. O Goiânia já era mais longe, o estádio, eu pegava 2 ônibus e tal. Nesse meio tempo, a minha irmã participou do Miss Goiás
81, se eu não me engano. E ela ficou em quinto lugar e tal. E aí, ela envolvida com isso, quando eu estava nesse outro time mais longe, eu lembro, por que o mais longe, que eu repeti 2 vezes? Porque era cansativo ir treinar. E eu já estava com 15 para 16, né? Então, estava mais à flor da pele também, os hormônios, e, poxa, e você começa a mudar as decisões. E aí ela me falou, participa de um concurso. Participei de um concurso. Basicamente, eu ganhei esse concurso de melhor modelo e melhor passarela. Eu ganhei de melhor passarela. Porque no último dia veio um cara e ganhou, e eu fiquei em segundo. Então, eu sei que eu ganhei. Porque esse cara chegou por último e era amigo do dono do concurso. Aham. Então, eu ganhei. Então, ficou na minha cabeça essa vitória popular. E eu ganhei uma bolsa para fazer... Era uma bolsa completa para fazer curso de modelo. E chegou lá, era meia bolsa, você tinha que pagar uma grana. Aí a minha mãezinha foi e pagou o curso para eu fazer. E eu me destaquei demais, assim. Eu gostava da passarela, fiz um teste para desfilar, desfilei, peguei todo o teste que eu fazia para desfilar, eu pegava, e aí comecei. Nesse meio tempo, o futebol, quando eu comecei a desfilar, eu começava a ficar com preguiça de jogar futebol, eu já estava vendo mais menininhas, apesar que ainda demorei um pouco para beijar na boca. Então, isso ganhava uma graninha, de Já estava leve, mas ganhando, isso que eu ia perguntar. Já. ganhava. E o futebol não estava dando grana, e aquele trabalho, aquele chulé daquela. Aí eu fui arrumando, vendo os problemas, um monte de chulé, aquela molecada chata, 2 ônibus por dia. E eu falei, não vou mais. A gente ganhava passe de ônibus para eu falei, não vou mais. E fui desencanando do futebol, digamos assim, semi-profissional. E em 89, 87, eu fui revelação 87 naquele concurso. 88 eu comecei a desfilar. E aí, 89, eu fui o melhor passarela e ganhei de um cara que já vinha ganhando há 2 anos esse troféu. Tá. Eu realmente me dava muito bem com a passarela. Você também Nesse meio fazia, tempo... você também fazia Oi? foto? Você também era modelo fotográfico? Era modelo fotográfico também, mas tinha mais passarela na Tá. cidade, mais trabalho de passarela. E eu me destacava muito, porque eu sempre tive muita atitude corporal. Só que nesse meio tempo, eu andando pela rua, vi lá jazz, e entrei para ver o jazz. E fiquei fazendo jazz. Adorei o tal do jazz. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nil. Você falou que, Outra coisa. você falou que você dançava, mas você dançava Sim, sem ter em feito casa. curso. Em casa. Sem ter feito. Você foi fazer curso de dança só no jazz. Só com 16 anos. Eu dançava o que eu via na televisão, eu imitava. Eu Tá. imitava Michael Jackson, MC Hammer, tudo que eu via da TV artístico, eu imitava. Adorava o Ney Matogrosso, eu gostava da informação de muito, acho que muito do figurino. Então, as coisas que me chamavam a atenção sempre era coisa de teatro. Uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha 13 anos de idade e eu vinha fazer, foi o filme chamado Hair. Eu vi um filme na Band. Eu vi esse Fantástico o filme filme. na Band. Fiquei apaixonado por esse filme. Eu fiz Hair em 92, se eu não me engano. Talvez você tenha aí mais fácil. Se não tem... Tem Eu que fiz Hair, procurar. acho que... eu fiz Hair, acho que 92 ou 93, por aí. Foi 93. Foi a produção do Altair? Do Altair. Tá. A do Altair, que ele estava como produtor, né? Não como ator, né? De A 68, é produção do claro. Altair, é. Isso, isso. Porque o Hair é do Altair, né? A gente vai chegar lá. Deixa eu só correr aqui. Então, 89, 90, eu virei melhor passarela. Comecei a fazer alguns comerciais lá que não tinham muitos. E eu queria... meu pai já era separado da minha mãe. Eu sou o caçula de 6 filhos. E eu falei, cara, eu preciso melhorar a vida da minha mãe. Qual é o meu caminho? Aí tinha o caminho do futebol, mas eu não pensava em grana ainda no futebol. Aí o modelo começou a fazer eu pensar em grana, pensar mais. Eu comecei a ver revistas italianas e falei, eu vou para a Itália, eu vou desfilar na Itália. Parava numa banca de revistas, folheava a revista o tempo inteiro, buscava informações de São Paulo, Rio, e começou a ficar na minha cabeça, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo.
Aí um amigo meu foi para o Rio de Janeiro, eu não consegui. Nós viemos para São Paulo uma vez, eu esqueço às vezes de contar essa história nas entrevistas. Eu vim para São Paulo uma vez para tentar e não deu certo. Eu vim com outro amigo, morei em Santana e morei num apartamento de uma mulher que no quarto morava 4 caras, era uma beliche. E ela alugava o quarto da casa dela. Era tranquilo, mas não funcionou, não deu certo. E eu acho que eu também não me adaptei, assim. Aí eu voltei para Goiânia. Isso eu já tinha passado 89, 90, melhor passarela. Voltei para Goiânia e depois o meu agente veio para cá, meu agente, né? O dono da agência de Goiânia veio para cá, trouxe meu book, não me vendeu e falou uma bobagem, que a minha sobrancelha... Não gostaram de mim porque a minha sobrancelha era muito arqueada. Eu falei, o quê? Eu tinha uma foto que eu fiz assim com a sobrancelha, daquela levantada. Eu falei, tipo, é isso que você tem para me dizer? Você diz que apresenta o meu material, um garoto de 18, 19 anos, gato, que era moleque bonito, pô. Eu não sou um homem feio, né? Tenho um estilo e tal. Isso é... E se a gente não gostar da gente, principalmente no nosso meio, é muito difícil você segurar essa onda. Eu falei, não é possível, cara. E aí eu corri atrás de uma agência. E aí eu consegui uma agência aqui em São Paulo, chamada Working. A mesma agência do Fábio Assunção, que hoje é meu amigo, que a gente se conheceu lá. A mesma agência do Felipe Fogosi, que também continua na área. Quem mais está na área? De uma outra amiga também que se chama Carla Formanek, que é fotógrafa. Conheço a Carla. Então... Conheço o Felipe, conheço a Carla. Exatamente. Essa turma toda é dessa minha primeira agência. Tem mais gente que eu não me lembro agora, mas os que estão aí. E aí foi quando eu cheguei em São Paulo para ser modelo, em 91, 14 de março de 1991. E aí você começou a desfilar aqui. Comecei... Aí aqui, Américo, coincidentemente, eu comecei a me identificar muito com vídeo. Rolaram poucos desfiles. Eu fiz desfiles em, assim, a maioria dos shoppings que tinha em São Paulo até a década, final dos anos, no início dos anos 2000, final de 98, todos os shoppings, West Plaza, Plaza Sul, Interlagos, Paulista, vários deles eu fiz todos os desfiles. Eu desfilava muito também. Fiz o primeiro Fitoervas, mas eu me identifiquei com o vídeo. E quando eu comecei a fazer os testes comerciais, eu falei, caramba, eu não vou deixar essa câmera me engolir. Antes disso, antes de eu literalmente mudar para cá, eu consegui essa agência e ia rolar um teste para a CIA. Eu não morava aqui, eu morava em Goiânia. E me falaram, você consegue vir fazer esse teste? Eu acho que é a tua cara. Eu falei, então eu vou. Eu vou. E vim para São Paulo, fiz o teste, peguei o teste. E não, na vinda mesmo, o pneu do ônibus furou 2 vezes, gente. Quem viaja de ônibus fala, isso é quase impossível. E eu cheguei no limite, assim, do teste. Era no limite. Aí eu cheguei à produção, falou, cara, a gente sabia que você estava vindo de Goiânia, está tudo parado desde, sei lá, 4 da tarde, para te esperar. Olha só como outra coisa que eu esqueci, eu me emocionei agora. Hã? Já chega adrenado, né? Pois é, não, e eu morando em Goiânia, né? E meu primeiro teste, eu falei, cara, isso é meu, esse teste é meu. E foi meu. Era um comercial da CIA que tinha um guitarrista cabeludo, ele tinha o cabelo assim na bunda, um moleque loiro que era guitarrista mesmo, de verdade. E ele tocava essa guitarra e o comercial inteiro rolava em cima dessa guitarra e cortava para tribos de pessoas, 2 rappers, eu e um outro cara, com aquele rádio 1980, né, que usava no ombro, assim, cortava uma outra tribo de yuppies, outra tribo de nerds, enfim. E as pessoas tinham que reagir a isso. E depois, claro, é edição, aí você vai entendendo que é edição. E a galera reagia muito mal na hora do corte. Porque tinha, por exemplo, olha que isso, você está ouvindo? Olha que música. E a galera, modelo, lindos, porém, a mãe, infelizmente, eu posso dizer que eu me dei bem no comercial. Ninguém reagia. A hora que cortava para mim, as minhas reações eram tipo um pouco exageradas, mas era grande o comercial. Eu fiz na Estação da Luz. Então aquilo chamava atenção. E eu reagia corporalmente também.
Ah, cara, e cortava do guitarrista para mim. Do guitarra para mim para esse meu amigo. Do guitarrista para mim, do guitarrista para mim. Então eu dei uma bombada com esse comercial e voltei para Goiânia. Depois que eu vim morar aqui, que aí Isso começa era toda. teste ou já era gravação? Isso já era gravação. Tá. Eu vim gravar. Esse dia eu dormi dentro de um carro de uma tia que não era tia, que morava em São Bernardo, e eu achava que São Bernardo era aqui do lado. Putz, eu esqueci de um monte de história que eu vim para São Paulo antes. E dormi dentro desse carro para gravar esse comercial, mas foi lindo. Que história é essa? No final, lá, quando eu era modelo, dançarino e ganhei aquele concurso, eu ganhei a bolsa de estudos, eu já dançava. Eu estou entrando na academia, a moça falou assim, Nil, você dança, né? Eu falei, danço. Você pode me fazer um favor? Eu falei, depende. Ela falou, o professor de dança infantil faltou. Você não quer dar aula para as meninas? Eu falei, não. Assim mesmo, não. E fui andando, ela falou, não, peraí. Não é bem isso. Eu preciso que você me salve. As mães deixaram as crianças aí, o rapaz não veio e eu não sei o que fazer. E eu falei, tá. Eu fico lá com elas, dou um alongamento, que eu já dançava. Eu dancei balé contemporâneo também. E fui dar aula para essas crianças. Eu adoro criança. Sempre adorei. Desde criança, eu adorava criança e até hoje eu adoro criança. Dei aula para as meninas, foi incrível a aula. Me diverti muito, talvez mais do que elas, que eu tinha 16 anos. E estou indo embora, né? Fiquei lá na agência, estou indo embora. A moça, Nil, só um minuto. Seu cachê. Ah, que legal, tal. Eu falei, Nil, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, o quê? As meninas não querem mais o tio Jesus. Eu falei, oi? Então, as meninas falaram que desceram todas, falaram que não querem mais aula do tio Jesus. Eu falei, e aí? Porque querem aula com o tio Nil. Eu falei, não, eu não dou aula. E falei e fiquei pensando. Mas para criança, né? Se eu já faço balé, é só ter muito cuidado com as meninas. É só dar alongamento, né? Balé naquela idade, no nível que a gente tinha. E assim, às vezes esse balé lá, por exemplo, desse tio Jesus, realmente elas não gostavam dele porque o cara dava aula para adulto. Ele deve ter inventado um horário que não funcionou. Eu, como adorava criança e fazia balé, foi mais fácil lidar com elas, né? Porque no balé tinha muita mulher. Então, pô, minha aula a gente se divertia, só dava muito alongamento e um pouquinho de dança. E comecei a dar aula de ginástica sem informação, sem nada. Eu voltei por quê? Foi aí que eu dormi no Aula de carro atrás ginástica da não, tia. aula de balé. Aula de balé para as menininhas. E depois Você comecei a dar falou aula de ginástica. ginástica. Ah, tá. Porque eu já sabia um pouco da ginástica também no futebol. Apareceu 3 caras que queriam perder peso. Aí dei aula para esses 3 caras de manhã. Aí apareceu mais. O Jesus largou mais uma turma. Aí o Jesus sabia que eu estava lá, aproveitou e foi fazer não sei o quê. E passou 2 turmas. Dessas 2 turmas, mais 5 senhoras me adoraram. E tem uma senhora que tinha até um problema no fêmur, não sei o quê. Aí eu fui estudar como é que dá aula para ela. Ela falou: não, mas eu uso tênis que deixa minha perna da mesma altura. E, enfim, aí eu lia muito a revista Boa Forma, virei para o dono da academia e falei, eu tenho uma tia lá em São Paulo, nem era minha tia, e nem era em São Paulo, depois que eu descobri que era São Bernardo, não é São Paulo, não era tão próximo do que eu tinha que fazer, enfim. Mas eu não via dificuldade em nada, né? E aí, ele falou, tá, eu vi um curso aqui, ó, na revista Boa Forma, professores americanos e tal, que vão estar no Clube Pinheiros, eu quero ir fazer. Você paga para mim as despesas que eu vou. Eu devia ter pedido até hotel, né? Eu falei, não, mas eu fui com a minha tia. E vim fazer curso em São Paulo de ginástica com 16 anos e dei aula de ginástica em Goiânia por uns 2 anos, sem formação, literalmente, de faculdade, porque eu não tinha idade, perdão. Eu não tinha idade até para ir para a faculdade. Fazia o 2º grau. A minha história é muito longa, assim. Se a gente for falar mais de televisão, ok, eu falei um pouco da minha história agora. E Isso que eu acabou quero saber. que eu entrei numa academia de uma mulher que tinha 30 anos de história, que ela fez um teste, e do teste eu passei. E os caras que eram da faculdade não passaram, porque a minha Tá. aula animada, já tinha feito curso em São Paulo. Aí ela falou assim, você estuda na faculdade tal, era uma só que tinha em Goiânia, Ezefego. Eu falei, não, eu estudo no Colégio Santa Paula. Ela falou, como assim? Eu falei, estou terminando o 3º ano.
rapaz, mas sua aula foi incrível. Eu falei, eu dou aula assim, fiz dança, e ela era da dança, e fiz uns cursos em São Paulo. Por quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ah, Flávio, então você não pode dar aula aqui, porque você não faz faculdade. Eu falei, a senhora está muito enganada. Eu posso dar aula aqui. Ela, como assim? Porque a senhora que tem mais de 30 anos de experiência, é dona dessa academia, escolheu o professor e o escolhido fui eu, quer dizer que eu estou aprovadíssimo. Com a supervisão da senhora, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você é ousado, né? Eu falei, não, só quero trabalhar aqui mesmo. Mas deixa eu falar uma E coisa para você. trabalhei. Quando você deu essa aula, a primeira aula lá, substituindo, você falou que recebeu um cachê que você não esperava. Um bom cachê, na ocasião? Perdão. Essa Quando eu primeira aula, recebi. essa primeira cachê que você recebeu para substituir o professor Jesus lá, você recebeu um cachê que você não esperava. Foi um bom cachê? Foi. Era a hora-aula dele, né? Aí eu falei, É. pô, os caras até ganham bem na hora-aula, né? Se eu der tantas. Por isso que eu acho que eu me dei uma animadinha. Ela falou, tem mais 3 pessoas. Eu falei, pego. E com Eu 16 quero anos entrar eu me na, vi dando aula. eu quero entrar na televisão já, mas antes eu quero te fazer outra pergunta. Nunca se arrependeu de ter abandonado o futebol? Eu pensei em me arrepender numa época que eu estava aqui em São Paulo modelando, e eu ainda era mais novo, eu ainda falei, por que eu não arrisquei aqui? Porque eu vim para cá com 19. Eu poderia ter tentado. Porque eu era um jogador, se pegasse esse esquema de futebol que é hoje, eu estaria jogando fácil. Corria muito, muito forte, distribuía bem a bola. Eu não era cara de frente, mas eu era aquele médio volante incrível. Mas Mas hoje, a moda, aí você conhece moda, bebida, mulher, festas, amigos, é diferente, é um mundo de glamour, né? É bem diferente. Depois você vai vendo que o futebol virou um pouco de glamour demais. Mas na nossa hoje, época também tinha dificuldade muito grande de futebol, né? nem todos dão certo, né? A maioria, aliás, não dá certo, né? Mas hoje, tranquilo para você. É, Tranquilíssimo, não, tranquilíssimo. bom, Nil, aí eu vejo aqui que o primeiro trabalho que você fez em televisão, se é que está certo, você me confirma isso, foi a abertura da novela Sangue do Meu Sangue no SBT. Ah, Foi isso mesmo? depois a minha sequência de modelar e fazer mais de 200 comerciais, capa de caderno, capa de revista, outdoor, meu primeiro trabalho na TV, o meu trabalho que me levou para a TV foi a abertura da novela Sangue do Meu Sangue. Você fazia o que na abertura? Eu era um escravo que estava amarrado num tronco, vinha um raio do céu, arrebentava a minha corrente, e a minha filha ia nascer, o contexto era esse. A minha filha estava nascendo, eu pegava a minha filha ou filho e vazava com ela para ela não nascer escrava. Classificação para o horário. Livre.
a abertura, quando você diz abertura, realmente é o primeiro capítulo, a cena inicial. Não, não é o primeiro capítulo. Realmente era só a abertura da novela e era tão grandiosa essa abertura que tem coisas que, assim... É por isso que eu sei que eu tenho que escrever um livro, assim. Tem coisas que... essa abertura, eu posso dizer que ela só favoreceu a mim. A mim e a minha vida. Mas eu não entendi, Por Nil. quê? Como assim? Para mim, me explica direito o que é essa abertura, porque a abertura, para É mim, uma abertura de uma novela. Você lembra a abertura da Juma, da Nani Venâncio, lá, no sim. Pantanal? Todo capítulo abria com essa cena. Abria com a minha cena. Era só isso. Só que a abertura era tão grandiosa que no segundo mês de novela, a novela não tinha nada a ver com a abertura. Porque a abertura mostrava um lado de um escravo pegando um bebê, ou, né, um menino ou uma menina, e salvando essa vida, e mostrando que esse cara vai ter uma história. Na novela, teria um filho de um branco com uma negra, que até teve, que também que esse personagem não teve destaque. Então, essa abertura não tinha sentido, porque a novela era mais branca do que negra. Ossos do Barão, sangue do meu sangue. Lembrei Quer de dizer Ossos do que Barão, que era o se eu mesmo. entrar no Google e clicar abertura de sangue do meu sangue, eu vejo tua cena lá. Maravilhosa, No linda. Google não, no YouTube. Eu vou ver isso. Eu tinha Agora, entendido por que... que ela só... Desculpa, por que ela só favoreceu a minha pessoa? Ficou linda, maravilhosa, ficou incrível. Mas 2 meses depois saiu a minha abertura, Américo, e a abertura que colocaram foi o Tarcisinho Filho andando a cavalo branco, andando num cavalo branco na praia, que tinha mais a ver com a novela, que ele era o protagonista da novela. Não um escravo correndo pela cachoeira, correndo pelas matas, pegando um filho e gritando como se fosse uma novela que falasse de liberdade de escravos, sabe? Como se fosse uma novela que falasse de libertação. Não, a novela só falava dos ricos. Eu quero abordar esse tema daqui a pouco, Nil, mas vamos lá, vamos seguir. Aí, primeira coisa, como é que surgiu o convite para fazer essa abertura? Eu era um modelo extremamente requisitado. Tá. Eu era uns negros, a gente era em 4 ou 5 negros assim que despontavam. Era um desses caras que mais faziam comerciais de televisão e tinham cabelo de trança até aqui. E pediram para eu raspar o cabelo. Então a grande jogada era essa: pegar esse cara que está bombando, vamos raspar o cabelo desse cara e vamos lançar essa figura que já está. E aí a primeira novela foi só Chica da Silva? E aí que eu disse lá atrás o porquê que essa abertura só favoreceu a minha pessoa, e eu acredito muito no universo. Não favoreceu ao diretor, claro, um trabalho maravilhoso que ele fez, mas saiu do ar em 2 meses. Não favoreceu a casa, não favoreceu a ninguém. Agora, Nil Marcondes está lá sentado na sala do Fernando Rancoleta Antes disso, estou em casa, no meu apartamento, ainda em 90, essa abertura foi em 92, se eu não me engano. 93. 91. 91. Pelo menos é o que eu pesquisei aqui. Tá, é por aí, 91 ou 92, mas isso mesmo. Cara, 91? Não, é mais, Américo. Sabe por quê? 91 Porque foi eu quando você raspei o veio para cabelo. São Paulo. 91 foi quando você veio para São Paulo. Deve ser 92 Ela aqui, não deve tem a ser data. entre 94, Américo, por aí. 94. Porque eu já tinha trabalhado como modelo. E eu não queria raspar o cabelo com medo de não trabalhar mais. Aí eu decidi raspar. Você fiquei inseguro. Falei, pô, será que eu vou trabalhar careca? Tô ganhando dinheiro cabeludo? Eu ganhava grana. E aí, o que acontece? Fui na sala do Fernando, ele... minto. Estou em casa, morava no Augusto com mais 2 amigos. Tinha feito a abertura e tinha esquecido. Para mim era mais um trabalho de modelo. Toca o telefone fixo, né? Tem que falar assim, toca o telefone fixo. Não tinha celular. Oi, Nil, Fernando. Hoje é a abertura da novela, a estreia da novela Sangue do Meu Sangue. Vem pra cá. Falei, vem pra cá onde, amigo? Eu era grosso pra caramba. Eu era grosso. Pra cá onde, rapaz? Não, pra festa, sei que festa, quero festa nenhuma não. Assim mesmo, quero festa nenhuma não. Falei, não, Nil, você não tá entendendo, você faz a abertura do trabalho.
tá aqui todos os atores da novela. Eu falei, não, quero ir não, velho, quero não, vou ficar quieto aqui. Vem, aí, tá, e fui. Chucro, né, Goianão. Eu falei, não, tá, e fui. Chega lá, seu Osmar Prado, garoto, olha só, Osmar Prado. Garoto, vem aqui, me abraçou, já, olha só o que você fez. As pessoas estão chorando. Você é ator. Eu falei, não sou não. Ele falou, você é ator. Eu falei, não sou. Ele falou, você é ator. Eu falei, sim, senhor, eu sou ator. Não, eu falei, esse cara vai me bater. Eu não conhecia ninguém, né? Aí, a hora que eu olhei para o lado, que caiu a ficha, assim, né? Todas aquelas pessoas que eu assistia na televisão, quando eu era pequeno, foi o meu começo, né? Quando eu comecei a novela, foi isso. Estavam ali. Falei, caramba, rapidamente, né? Com a confusão. Ele. A Lucélia Santos chorando. E aí alguém falou, põe a abertura para ele ver, ele não viu. E todo mundo, Eu falei, caramba, que isso, cara? Aí vamos assistir a abertura. Aí assisti a abertura. Gostou? Aí eu realmente falei, cara, eu tinha visto lá com os caras, mas falei, velho, que emocionante, que beleza. Curti a festa com todo mundo lá, fui embora para casa. Falei, voltar à minha vida de modelo. Trabalhar. Não pensei ainda, vou ser ator. Isso não é uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu ainda tinha esse objetivo de modelar e viajar, ir para a Itália, ganhar dinheiro lá fora, como modelo, até pelo perfil. Corpo, né? Sempre tive um corpo, sempre fui magro, mais pro atlético, enfim. Toca o telefone, vem aqui no SBT, o Fernando. Não sei o que, se tinha alguma coisa pra você fazer nessa novela. E também ele me chamou para lá, mas não tinha nada. Depois que eu fui ver, eu falei, esse cara tá conversa meio fiada. Entra Dona Irene Ravache na sala e junto com a Adriana Esteves seguindo ela. Eu sempre fui muito discreto, assim. Nunca fui, Aí eu olhei e falei, caramba, é aquela. Nem lembro se vocês lembram o nome dela. Foi aquela mulher e a outra. Aquela mulher e a outra. E tal, quietinho ali. Eu sempre fui um pouco. Eu sou tímido, até me conhecer, eu sou na minha. Aí ela, garoto, foi você que fez a abertura? Eu falei, fui eu, sim, senhora. Menino, como você é lindo, mas você é muito bonito. E que trabalho, como você fala com os olhos. Não é, Adriane? Como ele é lindo. Nossa, maravilhoso. E aquilo, e lá. E assim, foi assim, não parou. Foi, nossa, irá. E ela, dentro desse lindo, maravilhoso, um amigo meu está fazendo uma novela, o Walter Avancini, e você é demais. O Jacques Lagoa está dirigindo. Pegou o telefone. Fixo, dá licença, Fernando. Pegou o telefone, ligou para o Rio de Janeiro, falou, Jaque, oi, então, você tem um menino aqui incrível, você tem que conhecer, fez a abertura da novela, ele é lindo, e está fazendo Chica da Silva. Eu falei, eu tô. Ele falou assim, eu preciso de um... Ali eu entendi na conversa. Você precisa de um cara, eu preciso de um bonitão aqui. Tá bom. Fui para o Rio de Janeiro fazer o teste para fazer um bonitão em Chica da Silva. Foi assim. O senhor Osmar Prado falou no fundo da bolinha do meu oi, que nem diz o amigo aqui de São Paulo, na bolinha do zóio, que eu era ator. Então aquilo me fortaleceu. Aí entra a Dona Irene Ravache, que eu já vi a novela dela desde criança. E pegou o telefone e me indicou para o Walter Avancini. Eu não estou falando do Alexandre Avancini, para alguns novos que assistirem aí. Falando do senhor Walter Avancini, da história da TV brasileira, do início dessa história, que dirigia radionovela. Começou com 9 anos de idade no rádio. Começou com 9 anos de idade. Né? Enfim, cai no Rio de Janeiro. Olha o teste, o texto era contratador. Não sei o que, o contratador era o cara que pegava a Chica, que depois virou meu amigo hoje, que é o Vitor Wagner. É um cara bacana para ser entrevistado aqui também. Meu amigo, querido. Nossa, que passava puxando o carrinho, Américo, de texto. Sabe aqueles carrinhos que tem assim, estúdio, que o cara carrega só dele. Enfim. Fiz o teste, aí os caras que fizeram o teste não tinham voz. Os caras tinham uma voz meio... E eu já, a hora que eu saquei, eu já falei tudo aqui. Contratador. Nossa, a hora que eu falei, o Jacques Lagoa falou, que isso, hein, rapaz? Além de bonito, tem mó fazeirão, hein? Porque o Jacques é um sacana, não sei se conhece o Jacques Lagoa. Conheço. Né? Ele é um sacana. Ele é aquele antigo sacana da televisão. Sacana do bem, mas é um sacana. Ele ainda falou assim, eu lembro na chegada, ele falou assim,
Caramba, você, da chegada, antes de fazer o teste, falou, rapaz, você é bonito mesmo, hein? Espero que seja bom ator, porque senão o Avancini vai... Pode falar palavrão aqui, né? Senão o Avancini vai comer meu cu. Falei, que isso, cara? Falei, em compensação, eu vou pegar a Irene. Gente, foi isso. E ele é assim. E aí, depois, hoje encontrei com ele depois aqui em São Paulo. E aí, nisso, ele me elogiou de novo. Além de bonito, tem um vozeirão. Peguei o teste. Era para fazer um escravo que a Drica Moraes ia numa outra fazenda comprar um escravo para dar de presente para Chica da Silva. No início Drica Moraes nessa novela foi um dos grandes trabalhos. Foi um dos grandes trabalhos dela, uma vilã, né? Violante. Exatamente, violante. Qual o seu nome? Mambenf. É esse mesmo. Ele é meu. É exatamente o que eu queria. Quero falar com o escravo a sós. Violante, não fica bem. O que não fica bem é um pirralho da sua idade tentar dar conselhos à irmã. Saiam. Tu has de estranhar que uma senhorinha branca queira te falar. Eu não quero um simples escravo. Mas se fores esperto, poderás ganhar a tua liberdade e o suficiente para montar teu próprio negócio. Diz, senhoria. Por razões que não te interessam, tu has de viver numa casa muito rica, onde a senhora da casa também já foi uma escrava. Soube que ela está farta do marido branco. Creio que compreendes. E a senhoria vai me pagar com o quê? Se fizer tudo como eu digo, sem jamais pronunciar uma palavra errada, Vosmecê será um homem livre e muito bem assentado na vida. Chego sujo, né? Na primeira cena. E lá na manchete tinha a cena do dia da Kodak, lembra? A Kodak. Kodak. E essa cena do dia você ganhava um cachê de 200, não lembro, gente, na época. Você pode falar bobagem, que não sei se era cruzeiro, cruzado. Real, não lembro na época o que era, mas você ganhava 200 cruzeiros ou cruzados ou reais a mais de close do dia. E depois que eu tomo banho e sou apresentado para ela, falou, dona Chica, esse aqui mandaram aquele escravo para a senhora. Eu dou uma olhada assim de lado. Eu dei o close do dia. O dia que eu estou assistindo a cena, aparece no dia, você não sabe quem vai ser o close do dia. Aí estou assistindo e falei, caraca, acho que eu vou ganhar mais uma grana. Eu não sou no dinheiro, né? E beleza. Aí fiquei sabendo que ia ter Mandacaru. E aí uma senhora, uma camareira. Foi minha segunda. No Chica da Silva você foi o Mambenf. Mambenf. Eu acabo na cama da Chica da Silva, né? O contratador me mata. Da Thaís. Porque ela gostava de... Ela era menina, jovem. O contratador era mais velho e ela gostava de negros. Tá. E aí, eu rodando para lá e para cá, para lá e para cá. Mas foi tudo uma sacanagem, porque ela não queria nada com ele, eu que me enfiei na cama dela, tirei a roupa, o Mambenf, para tentar foder com o casamento da menina, da Chica da Silva, porque é o violante que pediu, que me pagava, eu era um violãozinho. Aí você foi fazer o Meia-Noite no Mandacaru. Foi aí que a nossa grande história com o mestre Avancini, que eu não conhecia ele. Tá. Ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem era ele. Aí uma camareira fala... Por que ele não dirigiu você no Chica da Silva? Quem? O Avancini? Não, foi outra pessoa. E acho que ele dirigiu da sala dele. Tá. Eu não conhecia ele. Mas ele sabia quem eu era. Por quê? Rolou bochicho lá que vai ter essa novela, parece que o Avancini falou do teu nome e tal... Não sei o que acontece, que eu caio na sala dele para falar sobre Mandacaru. Garoto, fez a participação chica, gostei. Um personagem que é tua cara. E ele tem a luz mesmo, assim, ó. Não é que é de sacanagem, é que eu acho que ele tem fotofobia. Então, na sala dele, onde está a cadeira, tem isso aqui mesmo. Ó. Tem mais escuro. Então, quando ele sai e entra.
E aí, às vezes, ele vinha falar. E é câncer, luz cansa mesmo, quem trabalha há muitos anos. Ele tinha um óculos preto, você vê que é fotofobia, né? E tá. Então, tinha essa coisa sinistra. E aí, o personagem é maravilhoso, é um filho de um escravo com um cangaceiro, o nome dele é Meia-Noite. É um cara que existiu mesmo no bando de Lampião. E eu falei, nossa, agora é minha vida, estou feito, que bacana. E tal, e ele maravilhoso, todo mundo gosta do personagem, e no 5º capítulo vem a cabeça dele pendurada na cabeça de pau, e falei, opa, mas então não é bom, ué. Aí ele já me olhou assim, eu falei, não é bom, o senhor falou que era bom, cabeça pendurada no 5º capítulo é ruim, aí ele não ri, né, aí ele, mas o personagem é muito difícil de fazer, quer dizer, o cara já fez, ele construiu por bacana e começou a me desconstruir, né. Hoje eu entendo isso. É muito difícil, você é um garoto novo, não sei se vai conseguir fazer. Eu falei, não, eu faço. Não, é muito difícil fazer, porque tem que andar a cavalo. Eu falei, não, eu tenho um cavalo tatuado embaixo do braço. Eu não tenho cavalo embaixo do braço, eu tenho um unicórnio com asas coloridas. Mas eu falei, eu tenho um cavalo aqui. E falei, eu sou de Goiânia, eu ando de cavalo desde pequeno, eu sei andar a cavalo, e sei. Nunca fui de mentir. Porque minha mãe falava, não mente, falando uma coisa que você sabe fazer que você não sabe, porque você vai assumir essa responsabilidade, vai se machucar, vai se prejudicar e prejudicar alguém. Isso foi um ensinamento da minha mãe. Então eu nunca menti para fazer coisas, não é aquelas mentirinhas, quando você é moleque, mentira besta. Mas minha mãe falou, não minta, que você falar que tá brincando, que sumiu, que machucou, e for ligar para a mãe ou chamar alguém não vai acreditar que é verdade. E se eu tiver com a perna quebrada, então essas coisas assim, e falei, eu andava a cavalo. Meia-Noite foi 5 capítulos? Aí, beleza. Cavalo. Mas tem que fazer, tem que atirar. Eu falei, eu sei atirar, desde pequeno. Bodoque, espingardinha de chumbo, sabia. A gente tinha espingardinha de chumbo lá em Goiânia, né? Meio do mato. Eu não tinha, os amigos tinham. Eu já tinha atirado de revólver. E sotaque? Eu falei, sotaque eu faço agora. Ele falou, isso é teatro. Eu falei, então o senhor me ensina a fazer televisão. Ele ficou me olhando, sei lá, uns 3, 4 minutos. Me mandou embora da sala dele. Fui embora da sala dele, falei, fudeu, estraguei minha chance. Cheguei no apartamento que eu estava, o telefone toca. Senhor Nilton, o senhor Evancini quer falar com o senhor. Escuta aqui, garoto, gostei de você. Você vai fazer a novela inteira, mas no primeiro vacilo morre. Eu ganhei mais 230 capítulos. Eu morri no 235. Foi o último capítulo. Ele confessou que era assim, meu fã. Eu era o garoto, que ele um dos garotos que ele era fã. Ele chamava os amigos dele mais velhos de compadre. E aí ele me chamava de compadinho. E ele gostava porque assim, eu não tinha medo, eu desafiava no bom sentido, eu falava no olho dele. E ele não gostava de gente medrosa, gente que corria, que ficava babando. Ai, Evancini. Ele não gostava disso. E por acaso eu descobri, porque eu não sou um pouco assim. Anil, quem era o Meia-Noite? Era do... Meia-Noite era do bando do Tirana. Tirana que era o braço direito do Lampião. E Meia-Noite era um cara, realmente, ele era mandingueiro, era sério, ele mexia com as raízes, ele tinha... Quem é que fazia? Quem é que fazia o Lampião e quem é que fazia o Tirano? O Lampião e a Maria Bonita, no início, foi o Alceu Valença e a Daniela Mercury. E o Tirano? Foram dois capítulos. O Tirana era o contratador, Vitor Wagner. Agora, como é que... Cara, o Vitor ficou um tempo na Manchete fazendo protagonista de 3 novelas, né? Sim, e sumiu o Vitor, né? Ele fez o Globo, fez o SBT e depois parou. Diga uma coisa, como é que foi para você, que assistia televisão, trabalhar com esse pessoal, com esse pessoal que você via? Porque é engraçado que você ainda hoje fala Dona Hebe, seu Osmar, Dona Irene. Sim. Como é que foi para você trabalhar com esse pessoal? Eu tenho o maior respeito por eles e sempre terei. Eu nunca fui um fã, nunca incomodei ninguém mesmo, porque eu sei como é que é, até porque eu estava convivendo, então eu tinha esse time. Mas eu cheguei na Irene depois, lá no Rio de Janeiro, contei que ela era minha madrinha e ela não sabia. E eu expliquei, cheguei no seu Osmar e falei, ele falou, para de chamar de seu Osmar, rapaz. Eu falei, então,
E aí contei que ele foi meu padrinho, e ele também não sabia. Ele falou, nada, não fui nada, você já era, eu só abri. Ele é Mas maravilhoso. a Irene lembrou dessa história que você contou ou ela não lembrou? Lembrou. Tá. Bom, aí Hum. depois veio Brida. A gente só falou da segunda novela, né? Da primeira e da segunda, né? Mas aí veio Brida. É, Brida foi adaptação do livro do Paulo Coelho. do Paulo Coelho. Você leu o livro ou você preferiu não ler? Tinha nada a ver, era uma adaptação extremamente moderna. E o meu Ah, personagem não tinha no livro, eu era um motorista. Eu tá. era um motorista que, na cabeça do Avancini, ele me tinha de galanzinho. Então, eu ia ficar com a minha patroa, que era a Wanda Stefânia, e com a filha da patroa. A A viagem, Van, tinha essa viagem com o meu personagem. E depois o quem resto eu não era a sabia filha o da que eu... patroa? Não me lembro. Ah, não, me lembro sim, Vanessa, ela não está mais, assim, mas é Tá. uma menina do Sul, era uma grandona, do olho azul. Vanessa alguma coisa. Assim como a Wanda também está afastada faz tempo, né? Isso tudo na manchete. Tudo na manchete. Aí veio a Globo. Você foi fazer o quê? Você lembra? Força de um desejo. Eu só vim ver se tinha esquecido um cobertor que eu não encontrei lá no... Não volte! Não Qual era o nome do personagem? Zelito. Mais uma novela de época. Mais uma novela de época. Eu era Quem par era? romântico da Isabel Filardes. Tá. E tinha essa brincadeira de ser um Romeu e Julieta dos escravos. Só que, como Mas sempre, não desenvolvem tanto a história para os pretos. tá. Mas você trabalhava. Você era escravo de quem na novela? Vocês dois eram Era da escravos. Fazenda do Higino, que era do Paulo Betti, com E a, ela. com a Denise Del Vecchio, que é uma querida amiga até hoje. Ah, tá. E ela criou um bordão que era maravilhoso, que ela gritava Celito! E aí ecoava, né? Tinha uma brincadeira, e eu era como se eu fosse um mágico, aparecia do nada. Tá. Você falou um negócio aí que era uma coisa que eu queria entrar lá. Você falou assim: não desenvolvem muito a história dos atores negros. Você é um ator, uma pessoa engajada na causa. Como é que você vê isso? Como é que você participa dessas coisas, Nil? Então, se eu olhar pela galera de hoje, dessa geração, mesmo da minha geração, porque assim, eu fui criado de uma família simples, venho de uma família simples, só pela minha mãe. Mas a gente não falava muito de questões negras dentro de casa, apesar de sermos negros. A minha mãe não tinha esse tempo. Minha mãe trabalhava para criar 6 filhos. Os meus irmãos se viravam, então não rolava. Quando rolava algumas situações, minha mãe resolvia do jeito dela. E eu tenho 49 anos, né, América? Era muito diferente. Vamos dizer que aos meus 30 anos, há 19 anos atrás, estava mais forte, mas eu digo que eu nunca participei muito. Até onde me incomodava, ou os movimentos também eram bem menores. O meu movimento, então, eu notava que o meu movimento era ocupar lugares, como eles falam hoje, que eu era um dos modelos mais conceituados de São Paulo, do Brasil, saí em todas as revistas, lutava contra, porque eu chegava, a teste não é para você, não é para mim o quê? Ah, porque é só para branco. Eu falei, quem disse que é só para branco? Aí eu comecei a quebrar isso, falei, não, eu vou fazer o teste, chama lá o diretor. Eu quebrava, aí às vezes... Aí quando era, aí começaram a falar, ó, não, é só para branco mesmo. Porque pelo menos o Nil não chegava, ninguém deixava o Nil quebrar a cara mais, saca assim? Você vai pegando o seu espaço. E agora, pensando nessa galera que é da causa, eu acho que eu não sou. Acho que o meu movimento é pequeno, perto do que fazem hoje essa geração. Mas eu participo dentro do que eu posso. Eu nunca fui um cara realmente de sair na rua, fazer piquete. Eu não gosto muito de multidão, nunca gostei. Talvez, assim, eu sou hiperativo porque eu sei que eu tenho... Descobri depois que... toda criança tem déficit de atenção, não sei o quê. Eu tenho TDAH, e aí dá um pouco de hiperatividade. E multidão, apesar de eu ter trabalhado com segurança, feito algumas coisas, trabalhar com gente, me incomoda um pouco.